Bom dia, pessoal. Dando continuidade à nossa disciplina, né, de cálculo de pontos de concreto armado, vimos a aula passada, falamos um pouco sobre as cargas permanentes da nossa ponte, certo? Que é o peso próprio dos próprios elementos que compõem a ponte e o peso do capeamento do asfalto. E hoje vamos dar continuidade falando das cargas móveis, certo? Diversos tipos de estruturas sofrem esse tipo de solicitação, esse tipo de solicitação de cargas móveis. Como, por exemplo, são as próprias pontes rodoviárias, as pontes ferroviárias, tem também os portos industriais que suportam as pontes rolantes. Enfim, são vários tipos de estrutura que têm esse tipo de carregamento, que suportam esse tipo de carregamento. Os esforços internos desse tipo de estrutura eles não variam apenas com a magnitude da carga, certo? Mas também com a posição de atuação dessa carga. Então, portanto, o projeto de um elemento estrutural, como uma longarina, por exemplo, como as outras vigas da ponte, como do tabuleiro, ele envolve a determinação das posições dessas cargas, certo? As posições que geram mais esforços, a posição dessas cargas que geram mais esforços na nossa estrutura, certo? A norma que padroniza essas cargas é a norma 7188, certo? É a NBR 7188, tá? E dependendo da classe da nossa ponte, certo? Do tipo de tráfego que costumeiramente passa nessa ponte, a gente vai ter um trem tipo diferente para cada situação, certo? Aqui a gente tem, por exemplo, uma tabela onde a gente tem as classes da nossa ponte, certo? A classe T45, T30 e T12, tá? E o peso dos veículos, dos caminhões que vão passar por essas pontes, certo? A nossa carga móvel. Tem também a carga uniformemente distribuída, tá? Tanto para esse P é a carga que vai atuar no pavimento, na pista de rolamento, e esse P barra é a carga que vai atuar na calçada, certo? Onde vai ter tráfego só de pedestre. Por isso que ela é menor do que a carga do pavimento, tá bom? Mas o que é o trem tipo, certo? O trem tipo é um conjunto de carregamento móvel, certo? A ser aplicado em uma estrutura em sua posição mais desfavorável para cada seção de cálculo. E combinações de carregamento, né? Os trens tipo compõem-se de compressores, caminhões e multidão, tá? A multidão é como se fosse um engarrafamento de veículos, certo? Ela representa o tráfego de veículos de pequeno porte que pode acompanhar a passagem do caminhão, certo? Nosso trem tipo, nosso compressor, enfim. E ela é representada por uma carga uniformemente distribuída, tá? Ela é como se fosse essa carga aqui, ó. Ok? Colocar uma canetinha laser para ficar melhor de apontar aqui, isso, tá? Então, aqui a gente vai ter a carga do nosso trem tipo, certo? A classe da nossa ponte, a carga a ser distribuída no pavimento e aqui a carga a ser distribuída no passeio, calçada, enfim, como queiram chamar, tá? Aqui a gente tem uma representação de como seria isso no pavimento, ok? A gente vai ter essa região aqui, ó, toda, digamos, ó, vamos dar uma olhada nesse corte A, certo? Que é essa seção aqui. Ela é a nossa carga uniformemente distribuída, certo? A gente viu aqui na tabela. Essa aqui, ó, carga uniformemente distribuída. E essa outra região aqui, onde tem esse quadrado e esses símbolos de rodinha, seria a porção do nosso trem tipo. Ok? Então, aqui no corte A, por exemplo, a gente pegou só a carga distribuída. E aqui no corte B a gente pegou uma parte da carga distribuída e o peso do nosso trem tipo. Repare que o nosso trem tipo, ele não é só as três cargas distribuídas, tá? Ele cessa um pouco as cargas distribuídas e tem só as cargas concentradas do nosso trem tipo. Ok? Aqui a gente tem as características do nosso trem tipo, certo? As características de cada veículo, de cada caminhão que vão passar no nosso trem tipo, ok? Dependendo da classe, a gente vai ter o peso do veículo, o peso na roda dianteira, na roda traseira e em roda intermediária quando tiver, certo?
Na norma a gente vê basicamente esses dois tipos de veículo aqui, ó. Embora na rua a gente não veja trafegando um caminhão assim, mas na norma o tipo de veículo que é utilizado para trem tipo é esse aqui. Claro, na literatura existem outros tipos de trem tipo, dependendo da situação, tá? Eu posso ter trem tipos até maiores. A gente encontra isso na literatura. Para as nossas pontes, a gente vai trabalhar só com esses dois aqui, certo? Quando for uma classe 45 e 30, a gente vai trabalhar com esse aqui, com 3 rodas. E quando for a classe 12, a gente vai trabalhar com esse caminhãozinho pequeno, tá certo? Então, a distribuição na seção da nossa ponte, ela vai ficar algo assim, tá? Na seção transversal, a gente vai ter os nossos passeios, certo? Com a carga menor. Aqui a gente vai ter a nossa carga distribuída, certo? Que é do nosso tráfego de carros pequenos. E aqui o nosso trem tipo, ok? Aqui é a carga do nosso caminhão, que é a carga móvel que vai atuar sobre a ponte. Se a gente isolar aqui só uma longarina, a gente vê, ó, que a gente vai ter aqui a carga que tá, a sobrecarga que vai estar à frente do veículo, atrás do veículo, e essa carga aqui que vai ser essa componente aqui, ó. A ponte simétrica, a gente dividiu ela no meio, ou seja, parte dessa sobrecarga, ela veio para cá, tá? Então, nesse ponto aqui a gente tem a sobrecarga cheia, por isso que essa carga é maior, e nesse aqui a gente vai ter uma sobrecarga só daqui, até esse pontinho aqui, não vai ter sobrecarga aqui, por isso que aqui a sobrecarga é menor. Mas em compensação, a gente vai ter a nossa carga do nosso trem tipo atuando sobre a nossa longarina, ok? Se a gente quiser ver em planta, ó, ficaria algo assim. A gente tem na nossa seção da ponte a sobrecarga totalmente distribuída e apenas uma região sem a sobrecarga distribuída, mas com o peso do trem tipo atuando, ok? Aqui é a nossa ponte, nossa seção, aqui é a nossa planta, tá? Para a gente poder trabalhar com esse tipo de carga, com esse tipo de carga móvel, a gente teria que fazer uma simulação das cargas para cada ponto da nossa ponte, certo? Digamos, eu ter, sei lá, a cada 1 metro, eu ter que ir andando o nosso trem tipo e gerando novos gráficos de momento, de cortante, enfim, novos gráficos dos esforços que atuam sobre a nossa ponte. Isso é uma coisa extremamente trabalhosa, muito trabalhosa mesmo. Para isso, existe uma técnica que é das linhas de influência, que elas ajudam um pouco a gente, certo? E elas vão nos dar as envoltórias de esforço da nossa estrutura, certo? Por quê? Para o dimensionamento de qualquer estrutura é necessário a gente conhecer os esforços máximos e mínimos que atuam sobre ela, certo? Para estruturas submetidas a cargas móveis, existe um diagrama que é o diagrama de envoltórias, que determina os valores limites máximos e mínimos que atuam sobre cada seção da nossa estrutura, certo? Aí a gente vai utilizar esse tipo de técnica para fazer o dimensionamento dos elementos da nossa ponte, certo? Ó, como seria uma linha de influência, tá? Imagina aqui, isso aqui é a seção, a nossa ponte. O nosso caminhão entrou aqui, ó, e foi andando, andando, andando. À medida que ele anda, o gráfico de esforço que atua sobre a nossa estrutura, ele varia, tá? Aqui ele já saiu da nossa ponta, inclusive. Enfim, o gráfico de esforço ele vai modificando, certo? E a linha de influência, ela descreve a variação de um determinado efeito, como por exemplo uma reação de apoio, um esforço cortante, um momento fletor em uma seção em função da posição de uma carga vertical. Na linha de influência a gente usa uma carga unitária, semelhante a como a gente fazia no PTV, certo? E essa carga unitária ela vai passeando sobre a nossa estrutura e gerando esforços, tá? A linha de influência funciona mais ou menos assim.
a gente quebra um vínculo em uma determinada posição. Talvez fique mais fácil da gente entender quando a gente for para os exercícios, certo? Mas é muito importante que a gente memorize isso aqui, tá? Quando eu quiser uma reação de apoio, eu vou dar um deslocamento unitário no meu apoio. Se eu quiser o esforço normal, eu vou inserir um deslocamento horizontal, certo? O esforço cortante, eu vou fazer esse corte na minha estrutura, certo? E distanciar em uma unidade. E o momento fletor da mesma forma. Eu vou dar uma flexão com ângulo unitário, tá? Então, o esforço que vai atuar em cada seção da minha ponte quando a carga estiver se movimentando vai ser o valor da linha de influência vezes a carga que vai atuar naquela posição, certo? A gente vai ver melhor isso quando for trabalhar no exercício. E o momento naquela seção vai ser o somatório desses momentos, tá? Ó, para o exercício que a gente vai fazer, certo? A gente vai ter essa viga de ponte aqui, tá? Onde nessa viga de ponte a gente vai ter uma carga permanente de 20 kN por metro e uma carga móvel, que isso aqui vai ser o nosso trem típico, de 10 kN por metro distribuído, mais uma carga concentrada de 20 e uma carga concentrada de 10, distanciantes de 3 metros, ok? Vamos fazer esse exercício aqui.